Qual é o valor mínimo necessário para se investir em cada tipo de investimento? Essa é uma dúvida recorrente, uma dúvida bastante pertinente, principalmente para quem tem pouco capital para investir ou que está buscando alternativas mais sofisticadas no mercado financeiro. Então hoje eu quero trazer a relação do capital mínimo necessário para cada tipo de investimento e mais, quais os custos que você precisa conhecer antes de tomar a sua decisão. Se você gostou desse tema, se esse tema lhe interessa, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar, te mostrar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscreva aqui no canal e ative o sino dos Balangandã para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados também. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, dar essa moral para o Saldo Zero e também mande conhecimento para pessoas queridas ao seu entorno. Beleza? Já comenta aqui abaixo que tipos de investimento você já está fazendo. Já investe em ações, já investe em fundos imobiliários, já investe em renda fixa? No que você está investindo? Beleza? Mas vamos lá, antes de nós falarmos do capital mínimo necessário, e para não deixar o vídeo redundante, ficar repetindo um monte de informação, eu quero abrir aqui um grande parênteses para a gente falar primeiro de taxas. Quais são as principais taxas que incidem nos diversos tipos de investimentos? Depois, em cada um, eu cito o que tem e o que não tem. Então aqui nós temos aqui praticamente três categorias, são as taxas bancárias, as taxas de corretagem e custódia. A Stephanie sempre tira sarro, que parece que eu estou dando um tiro com o meu dois, mas três taxas do governo. Falando de taxas bancárias, já sabemos que existem diversos bancos digitais, já estamos quase terminando 2021, entrando 2022, mas muita gente ainda se mantém ao tradicional. Então, se mantendo ao tradicional, você ainda vai ter diversos custos. Por que eu estou falando disso? Porque os investimentos geralmente ocorrem por corretoras de valores. Então você teria que ter uma conta aberta em uma corretora. E você vai ter que transferir recursos para essa corretora, do seu banco para essa corretora. E geralmente isso acontecerá por TED ou por DOC. Mas bom, existe Pix. A maioria das corretoras ainda não aceitam Pix. Talvez isso no futuro, mas hoje ainda não. Então, se você estiver num banco tradicional, você vai ficar pagando TED, DOC, muitas vezes de bobeira, sendo que existem opções menos custosas com os bancos digitais. Então, nesse ponto, procure alternativas bancárias menos custosas. Se o teu banco não te cobra, beleza. Mas são taxas bancárias que eu precisava citar aqui. Segundo, taxas de corretagem e custódia. Corretagem é uma taxa que as corretoras cobram para fazer a intermediação de algumas operações. Investimentos, quando você quer comprar ou quer fazer um resgate, algumas corretoras cobram essa corretagem. Vamos fazer uma alusão? Por exemplo, se você fosse colocar um imóvel à venda, geralmente as pessoas buscam uma imobiliária, uma corretora de imóveis, e essa imobiliária vai cobrar uma corretagem sobre o valor da venda, caso essa venda seja concretizada. É muito parecido com o que acontece com as corretoras de valores. Então, quando você faz uma ordem de compra de uma ação, ela vai te cobrar uma corretagem. Se você faz uma ordem de venda, ela vai te cobrar uma corretagem. Muitas corretoras, hoje em dia, já são taxa zero. Não vão te cobrar essa corretagem, mas ainda existem corretoras que cobram e cobram caro. Então, verifique com a sua corretora quais são as taxas de corretagem que eles estão cobrando para os diferentes tipos de investimento. E também, da mesma coisa como os bancos, busque alternativas menos custosas. Migre para corretoras taxa zero e você terá, se onerando menos dessas taxas, isso também te favorece na sua rentabilidade futura de longo prazo. Falando de custódia, também existe uma taxa. O que é a custódia? É o registro e a guarda desses investimentos. Sempre terá uma instituição por detrás que vai fazer essa guarda do seu ativo. Seria como se fossem os cartórios, em linhas gerais. Para que você tenha ideia, o Tesouro Direto, ações e FIs, eles são custodiados lá na B3, lá na Bolsa de Valores. É uma taxa que nós não temos necessariamente como fugir, salvo se você não investir num determinado tipo de ativo, mas isso é uma regra de cada custodiante, tá? Depois eu vou falar o que tem e o que não tem. E a última taxa que nós temos aqui, que eu gostaria de citar, são as taxas do governo. Quais seriam as taxas do governo? O famoso imposto
de renda. E um detalhe, eu vejo que muita gente ainda tem dúvida. As pessoas muita gente ainda acredita que o imposto de renda é cobrado sobre todo o patrimônio investido. Não, gente, não. O imposto de renda, quando você está fazendo investimento, ele é cobrado sobre o lucro. Então, se você investiu 200 mil, não teve lucro, não vai ter imposto de renda, independente de qual ativo seja. Ah, tive lucro? Pode ser que esse lucro. Tive lucro de quanto? 10 mil? Pode ser que esse lucro de 10 mil tenha lá seus 15%, seus 20%. Depende do tipo de título, é isso que a gente vai estar esmiuçando, beleza? Mas vamos lá, títulos públicos, títulos do Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+. Eu vou jogar uma tabela aqui na tela, falando sucintamente de alguns. Então temos lá o Tesouro Pré-fixado 2026, preço unitário, o preço de uma cota. O que interessa pra gente é o preço mínimo, que você pode comprar o mínimo de 0,01 cota de cada título, beleza? Então, ou limitado a R$30. Então você não pode comprar nada abaixo de R$30. Então tá ali, Tesouro Pré-fixado, R$ 33,57 o mínimo. Tesouro Selic 2024, R$ 109 o mínimo. Tesouro IPCA+, 2045, R$ 37,77 o mínimo. Esses dados são do dia 9 de setembro de 2021, data que eu estou gravando esse vídeo. Então veja lá, com R$ 110 é possível você investir em qualquer um desses títulos do governo. Mas com R$ 34 você já consegue investir no Tesouro Pré-fixado. Falando de taxas, o que nós teríamos aqui? Então, taxa bancária, DOC, TED, vai depender do seu banco, pondere. Taxa de corretagem e custódia. Corretagem, geralmente, taxa zero. Geralmente as corretoras não cobram. E a custódia, ela é isenta para investimentos de até R$10 mil. Acima disso, você será cobrado em 0,25% ao ano. Beleza? É pouco, mas tem que saber que existe essa taxa. Taxa do governo, imposto de renda. Então vai ter imposto de renda, usa a tabela regressiva. A tabela regressiva, ela parte de 22,5% de imposto de renda sobre o lucro para investimentos de até 6 meses e vai até 15% para investimentos acima de 2 anos. Então 22,5%, 20% e vem caindo até o mínimo de 15%. Lembrando, sempre sobre o lucro. Agora falando de títulos privados, CDB, LC, debênture, LCI, LCA, CRI, CRA, já falei dessas letrinhas em diversos outros vídeos, depois olhe lá. Mas o valor mínimo vai depender. Vai depender do quê? Do emissor, do vencimento e da liquidez do título. Você pode encontrar esses títulos desde R$100 até mais de R$50 mil. Vai depender, tá bom? Mas você já encontra bons CDBs a partir de R$100. Então, se você entrar na sua corretora, provavelmente você encontra CDBs com investimento mínimo bastante atrativo. Falando de taxas, de novo, DOC e TED vai depender do seu banco. Taxa de corretagem e custódia não há, tá bom? E a taxa do governo, assim como os títulos do Tesouro Direto, vai incidir da tabela regressiva do imposto de renda, salvo, abrindo um parênteses, LCI e LCA, CRI e CRA não possuem imposto de renda, beleza? Próximo, fundos de investimentos em geral. Fundos de investimentos em renda fixa, fundos de investimentos em ações, fundos de investimentos multimercado, fundos de investimentos cambial e assim por diante. O valor mínimo também vai depender da gestora, vai depender da categoria do fundo, e vai depender das suas características, se é um fundo passivo, se é um fundo ativo, enfim. Mas você também vai encontrar fundos de investimentos a partir de R$100 e pode também, com investimento mínimo, ser superior a 50 mil ou até mais. Mas vamos pegar aqui a base dos R$100, que é o mínimo. Taxas, DOC, TED, de novo, pondere, taxa de corretagem, custódia, não há. Taxa do governo, em linhas gerais, vai variar de acordo com a categoria do fundo, mas em suma, tá? Em suma, todos possuem imposto de renda, tá bom? Outras taxas, aqui a gente tem que abrir um pequeno parênteses que é específico de fundos de investimentos. Então você vai ter 3 tipos de taxa aqui, taxa de administração, taxa de performance e taxa de carregamento. Taxa de administração é uma taxa que a gestora vai cobrar de você para gerir seu capital. E isso é em cima do patrimônio investido. Tem gestora que cobra alto, 2% ao ano para fazer gestão de fundo de investimento de renda fixa. Pondere. Taxa de performance. Taxa de performance é uma taxa cobrada sobre o que o fundo de investimento superar o seu benchmark. Então, digamos que você esteja entrando num fundo de investimentos de ações, o benchmark provavelmente vai ser o índice Bovespa. Sobre o que o fundo superar o Ibovespa, ele vai te cobrar uma taxinha. Essa, para mim, é a taxa mais honesta, digamos assim, porque você vai estar remunerando o gestor
pela sua capacidade, pela sua eficiência, mas tem que saber disso também. E outra taxa, que daí é um pouco menos comum, é a taxa de carregamento. É uma taxa que o fundo pode te cobrar para novos aportes ou novos resgates. Ou seja, você vai aportar, os caras já estão te cobrando. Então também dá uma ponderada. Todos esses detalhes você consegue dentro da corretora, quando você olha fundos de investimento, você consegue buscar e saber o que tem de taxa e o que não tem, tá bom, gente? Mas essas taxas podem onerar bastante, é um dos motivos que eu não vou dizer que eu não gosto, mas que eu aprecio menos os fundos de investimentos do que nós investimos por conta própria. Falando agora de ações, talvez são dos ativos com maior interesse nos últimos tempos, valor mínimo. Muita gente acredita que precisa de valores absurdos e não. Por que muita gente acredita que precisa de valores absurdos? Porque existe, dentro de ações, nós temos o lote padrão e a compra fracionada. Lote padrão é a compra normal, você compra de 100 em 100 ações. Então se você pegar uma ação que custa R$20 e for comprar um lote de 100 ações, você vai precisar de R$2.000. Mas você tem a opção de comprar no mercado fracionado, que é a mesma coisa, só vai comprar de uma ação. Aí essa mesma ação que custa R$20, você vai pagar R$20. Fica muito mais simples. Vou deixar um convite aqui para você assistir depois sobre o mercado fracionado, para você entender melhor. Mas não há um padrão mínimo de investimento. Existem ações de algumas empresas que estão custando R$1. Outras estão custando mais de 100. E isso, por si só, não quer dizer que uma é melhor ou pior que a outra. Não é isso, tá? Eu vou deixar também um outro convite para você entender os pilares que eu me utilizo na análise de uma ação, porque não é o foco aqui do vídeo. Mas com R$1 você já vai conseguir investir, com R$10 você já consegue investir, com R$100 então já consegue investir, às vezes até em mais de uma ação de uma empresa. Taxas, DOC e TED, como nos outros casos. Taxa de corretagem vai depender da sua corretora. Tem corretora que cobra e cobra caro, então verifique com a sua corretora, se a sua corretora estiver cobrando, migre para uma corretora taxa zero e evite ficar pagando custo desnecessário. E a custódia também vai depender da sua corretora. Taxa do governo, imposto de renda. Não tem imposto de renda se, preste atenção, se você não vender as suas ações no mesmo dia que você comprou, porque se você fizer isso, considera-se day trade, é outro esquema. Então se você comprou hoje, vendeu em outro dia, você está incluso no que nós chamamos de swing trade. E se você não vender mais do que R$20.000 dentro do mês, aí você é isento de imposto de renda. Essa resolução está em análise lá no Congresso, no Senado, devido à reforma tributária. Então pode ser que mude, tá? Mas hoje é essa regra. Se você vender até R$20.000 de ações dentro do mês, você é isento de imposto de renda. Maravilha, né? Próximo! Antes disso, se você está gostando desse vídeo, gente, não se esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda demais o canal, tá bom? Dá uma força aqui pro Boni. Falando de fundos imobiliários agora. Fundos imobiliários, a classe mais interessante para quem busca renda passiva, quem busca viver com renda. Valor mínimo, não há lote padrão diferente do que nós temos em ações. Então você vai comprar de uma em uma, mas também o valor vai variar de fundo para fundo, de gestora para gestora, como o mercado está avaliando aquele fundo imobiliário. Mas a partir de R$10 você já consegue comprar cotas de alguns fundos imobiliários. Claro que na grande maioria eles giram acima de R$100, mas com R$10 já existem algumas opções. Vou deixar também um vídeo para você assistir como você pode analisar o melhor fundo imobiliário para sua carteira. Falando de taxas, DOC e TED, mesma coisa, dependendo do banco, taxa de corretagem e custódia vai depender da sua corretora. De novo, evite ficar pagando taxa desnecessária. E taxa do governo e imposto de renda não tem choromela. Vendeu, teve lucro, vai pagar 20% sobre o lucro. Se não vender, não paga imposto de renda. Vou jogar uma tabela aqui na tela. Pause o vídeo, tire uma foto para você ter uma ideia. Então tá ali, títulos públicos, o mínimo R$ 33,57, títulos privados vai conseguir a partir de R$100, fundos de investimentos consegue a partir de R$100, ações com R$10 já consegue comprar as ações de boas empresas, fundos imobiliários, mesma coisa. E lembrando que isso é um mínimo geral, esses valores podem mudar pela categoria, liquidez, emissor, vencimento, etc, etc, etc. É o valor mínimo encontrado no mercado. E o que eu queria trazer aqui é que com pouco você já consegue investir. Obviamente, nenhum investimento deve ser optado simplesmente pelo investimento mínimo. Cabe no bolso, eu vou investir. Não é bem assim que as coisas funcionam. Você precisa ter uma carteira de investimentos bem composta. Por isso, inclusive, deixo um convite para você assistir e acompanhar a série da carteira pública aqui do Saldo Zero, onde nós estamos investindo dinheiro real
na prática, rumo aos 100 mil reais. Por isso, não deixe de se inscrever para não perder esses vídeos. E também, se você ficou nele até agora, eu imagino que você tenha gostado do conteúdo, então não se esqueça de curtir, compartilhar, tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Obviamente, o Boni você estará ajudando, beleza? Gente, espero ter agregado conhecimento. Como sempre, lhe desejo todo sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!